Oi, tudo bem? Estamos no nosso segundo dia sobre o estudo do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2. Nesse capítulo, Marcos ele continua falando sobre a autoridade de Jesus. Nos episódios desse capítulo, nós vamos entender e perceber como Jesus respondeu aos mestres da lei, aos líderes religiosos que começaram a se opor contra Jesus, começaram a se opor ao ministério de Jesus. Jesus já estava bem famoso, a multidão já estava indo até Jesus, aonde Jesus ia, a galera, o pessoal ia ter com Jesus, queriam ouvi-lo falar, queriam ser curados, queriam milagres. Então, os líderes religiosos lá dos judeus daquela época começaram a ficar preocupados e se opor, ficarem contra Jesus. E nesses episódios desse capítulo, a gente vai, então, entender como Jesus respondeu a eles. Nos versículos 1 a 12, nós conhecemos a história dos amigos e o paralítico. Jesus estava em casa, a casa estava cheia de pessoas querendo ouvi-lo, e esses 4 amigos queriam levar o seu amigo que estava paralítico até Jesus para ser curado. Eles criam que Jesus poderia curá-lo. Eles sobem até o teto, abrem um buraco, colocam o paralítico em frente a Jesus e Jesus diz: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Nossa, ele falar isso causou um grande espanto. Os mestres da lei, os escribas, os fariseus que estavam presentes ficaram espantados e ficaram pensando dentro de si: quem ele pensa que é? Como é que ele pode curar pecados? Só Deus pode curar pecados. E era exatamente isso que Jesus estava fazendo, estava mostrando quem ele era, que ele era o próprio Deus que estava ali e que ele tem poder e autoridade para curar pecados. Só que eles não acreditavam. Tem um autor chamado C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, que ele diz o seguinte: ou Jesus era um louco, ou Jesus era um mentiroso, ou ele é quem ele diz que é. E se Jesus não é nem louco, e se Jesus não é nem mentiroso, Jesus só podia ser quem ele diz que era, o Filho de Deus, o próprio Deus, aquele que é único para perdoar os nossos pecados. Só que mais que isso, Jesus, além de perdoar o pecado, ele também curou a enfermidade do paralítico para mostrar que ele também tem poder para curar. E deixou todos admirados, todos estavam espantados com o que estava acontecendo. E o que a gente aprende aqui com esse episódio? Mais uma vez, nós entendemos que só Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. E que ele é realmente quem ele diz que é, o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, que veio para nos resgatar e para nos perdoar. E também aprendemos que quando nós somos amigos de verdade, nós levamos os nossos amigos até Jesus. Talvez vocês tenham amigos no colégio, na escola, enfim, em qualquer lugar, que vocês dizem que amam essa pessoa, que vocês não querem viver sem essa pessoa, que ela é muito importante na sua vida. Só que em nenhum momento falou de Jesus para ela. Só que em nenhum momento disse que conhece alguém que ama ela. Talvez esse amigo e essa amiga tenham também pecados para serem perdoados, tristezas para serem sarados, enfermidades para ser curados, mas em nenhum momento você falou que tem Jesus. Jesus que pode todas as coisas e pode transformar a vida do seu amigo. Então, amigo que é amigo de verdade, leva os seus amigos até Jesus. Dos versículos 13 ao 17, nós conhecemos a história de Levi, o Mateus, também conhecido como Mateus. Ele era um cobrador de impostos. Para os judeus, o cobrador de impostos era um pecador, era uma pessoa excluída da sociedade. Por quê? É importante a gente entender que naquela época o povo judeu estava sob o domínio do Império de Roma.
Eles até acreditavam que quando o Messias viesse, quando o Salvador do mundo viesse, era justamente para destruir Roma e fazer deles um povo livre. Mas Jesus veio fazer muito mais. Então, para eles, quem trabalhava para Roma, que eram os cobradores de impostos, eram pecadores. E só que olha que engraçado. Jesus justamente chamou um cobrador de impostos para ser seu discípulo. Chamou ele e ele largou tudo para seguir Jesus. Jesus foi até a casa dele, jantaram juntos, e lá nessa mesa tinha outros publicanos, outros pecadores. E quando os mestres da lei, os líderes religiosos viram isso, perguntaram: como assim que Jesus está sentado numa mesa junto com os pecadores? Aí Jesus responde: eu não vim para os que são sãos, eu vim para salvar os pecadores. E que lição maravilhosa que a gente aprende e que a gente tem que aplicar na nossa vida. Jesus, ele veio para todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não veio para uma elite muito rica, ele não veio só para uma raça, só para uma cor. Não, ele veio para todos. Ele veio para amar e para perdoar aquela pessoa que se sente excluída, diferente das outras, para aquela que se sente sozinha, que acha que não pertence ao lugar onde está. Talvez você esteja se sentindo assim ou conhece alguém assim. Se sente perdido, excluído, se sente diferente dos outros. Mas a boa notícia é que Jesus chama todas essas pessoas para andar junto com ele e para viver o amor dele. Pensa só, uma mesa com vários pecadores, com pessoas diferentes que eram excluídas da sociedade, e Jesus estava com eles. Só que Jesus não se deixou influenciar por aquelas pessoas. Na verdade, Jesus estava sendo a influência naquele lugar. Jesus estava demonstrando o amor e o reino de Deus naquele lugar. Aí a gente se pergunta, será que onde nós estamos, nós somos influência ou estamos sendo influenciadas? Será que lá no colégio, será que quando eu saio com as minhas amigas, será que na minha rede social, eu sou uma influência que leva o amor de Deus para as pessoas, ou eu acabo sendo influenciado por aquilo que é moda, por aquilo que todo mundo está fazendo, por tudo que aquilo que é, como se diz, que é trendy, que por tudo que é que está viralizando, se todo mundo faz, eu também faço. Só que nós somos chamados por Jesus para ser diferença. Nós somos chamadas não para ser influenciada pelas pessoas, mas sim para influenciar através do amor de Jesus. E nos versículos 18 ao 22, nós vamos ter a resposta que Jesus dá quando questionado sobre o jejum. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? E os discípulos de João Batista, os judeus, os fariseus, enfim. Na época, o pessoal jejuava não de forma tão verdadeira. Jejuavam mais buscando coisas para si, ao invés de jejuar buscando a presença de Deus. E é isso que Jesus queria ensinar. Que ele estava presente, que ele estava ali. Então, não era necessário jejuar naquele momento, mas haveria um momento, que é esse que nós estamos vivendo, que nós precisamos ter essa disciplina espiritual, que nós precisamos estar jejuando, porque assim nós vamos estar buscando a presença de Deus para a nossa vida. Jejum não é para a gente fazer uma troca com Jesus, não é para a gente fazer uma troca com Deus. Eu preciso de tal coisa, então eu vou jejuar. Não. Jejum é uma forma de a gente se humilhar, de a gente buscar a presença de Deus, de a gente se colocar assim bem fracos e diante de Deus, pedindo para que a sua presença encha a nossa vida. Que era diferente do que os fariseus estavam fazendo. Eles faziam para cumprir uma carga horária, para se acharem mais crentes que os outros. E Jesus fala sobre o remendo com pano novo na roupa velha, o vinho novo no odre velho. E o que ele quer ensinar com isso? O que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida? É que Jesus, ele estava querendo dizer
que tudo aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio ensinar, era maior que o sistema religioso da época. Porque há uma caixinha da religião, de querer ser mais crente que todo mundo, querer ser melhor que os outros, há uma caixinha com uma lista de regras que tu tem que seguir para ser crente. Na época era ter uma dieta diferente, era fazer a circuncisão, era guardar o sábado, era jejuar uma vez por ano, e eles já jejuavam 2 vezes por ano. Só que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor de Deus que Jesus veio trazer, não cabia dentro dessa caixinha. Ele é maior, ele é algo mais expansivo. Então, aonde o evangelho, onde o verdadeiro amor de Deus chega, ele quebra com qualquer caixinha, com qualquer lista de regras. Ele vem e expande, ele é grande demais para caber dentro de uma caixinha chamada religião. E por fim, o último episódio do nosso capítulo, que é do versículo 23 ao 28, Jesus está caminhando com seus discípulos e na hora da fome, eles foram colher algumas espigas para comerem, enfim. E quando Jesus é perguntado sobre isso, ele responde que o sábado, eles questionam, é sábado, por que teus discípulos estão trabalhando, colhendo espigas? Mais uma vez querendo se opor a Jesus, e Jesus com toda a autoridade responde, não foi o sábado que foi feito para o homem, não foi o homem feito para o sábado, mas sim o sábado para o homem. O sábado, a dieta diferenciada que os judeus tinham, eles não podiam comer tal coisas, a circuncisão, algumas coisas de práticas, de lista de regras que os judeus tinham, eles se agarravam àquilo ali para mostrar que eles eram os super crentes, que eles eram o povo de Deus, que eles eram diferentes. E quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado e que foi o sábado que foi feito para o homem, ele está querendo dizer que aquilo que Jesus veio trazer, o evangelho verdadeiro, na verdade, a verdadeira espiritualidade, ela é maior que qualquer costume e qualquer vivência da nossa igreja. Então, se para os judeus daquela época, não trabalhar no sábado, ter uma dieta diferenciada, fazer a circuncisão, seguir uma lista de regras, é o que fazia deles povo de Deus, Jesus veio dizer que ser filho de Deus e viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira espiritualidade está maior do que isso. E muitas vezes a gente está assim, dentro de uma caixinha. Às vezes a gente segue um monte de lista de regras e acha que é crente. A gente serve na igreja, a gente ajuda na igreja, a gente canta, a gente participa do coral, a gente vai no grupo de jovens, no culto jovem, e nós achamos que nós somos crentes. Só que Jesus está nos chamando para viver algo maior, algo mais expansivo. Na verdade, Jesus ele quer ter um relacionamento com a gente. Ele quer dizer assim, ó, eu quero que vocês me amem, eu quero amar vocês, e isso tem que vir de dentro do coração. A motivação de vocês fazerem tudo o que a Bíblia diz não é uma lista de regras, mas sim o amor de vocês por mim. Porque eu já amei vocês e eu já me entreguei na cruz por vocês. É isso, pessoal. É um relacionamento com Deus. É um relacionamento com Jesus. É obedecer a palavra de Deus, é obedecer o que a Bíblia diz, não por causa de uma lista de regras, mas sim por amor ao que Jesus já fez por nós. E Ele quer ter isso com a gente. Amém?